Saudações, companheiros espíritas e simpatizantes do Espiritismo. Estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós vamos estudar o capítulo 13, com o título Não Confundas. Quem vai conduzir o nosso estudo de hoje é a nossa amiga Marina Ericeira. É com você, minha amiga. Bom trabalho. Olá, queridos ouvintes. Está começando mais um programa Jesus por Emmanuel. Nós estamos estudando a obra Vinha de Luz, psicografia do Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós vamos estudar o capítulo 13 com o título Não Confundas. E o texto inicia com uma inspiração na Carta aos Romanos, de Paulo, onde nos é dito, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Isso está na Epístola aos Romanos, capítulo 10, versículo 11. E o texto do Emmanuel diz o seguinte: em todos os círculos do cristianismo, há formas diversas quanto à crença individual. Há católicos romanos que restringem ao padre o objeto de confiança. Reformistas evangélicos que se limitam à fórmula verbal. E espiritistas que concentram todas as expressões da fé na organização mediúnica. É natural, portanto, a colheita de desilusões. Em todos os lugares, há sacerdotes que não satisfazem, fórmulas verbalistas que não atendem e médiuns que não solucionam todas as necessidades. Além disso, temos a considerar que toda crença cega, distante do Cristo, pode redundar em séria perturbação. Quase sempre, os devotos não pedem algo mais que a satisfação egoística no culto comum, no sentimento rudimentar de religiosidade, e daí os desastres do coração. O discípulo sincero, em todas as circunstâncias, compreende a probabilidade de falência na colaboração humana, e por isso coloca o ensino de Jesus acima de tudo. O mestre não veio ao mundo operar a exaltação do egoísmo individual, e sim traçar um roteiro definitivo às criaturas, instituindo o trabalho edificante e revelando os objetivos sublimes da vida. Lembra sempre que a tua existência é jornada para Deus. Em que objeto centralizas a tua crença, meu amigo? Recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo para não sermos confundidos. Então esse é o texto do Emmanuel e vamos juntos fazermos as nossas reflexões, né? Então vejamos só. Aqui o texto está nos trazendo uma reflexão sobre cristãos, né? Cristãos católicos, cristãos evangélicos, cristãos espíritas. E o que o texto está nos fazendo pensar, né? Problematizar um pouco aí esses vários tipos de cristãos, né? Essas várias religiões que se pautam no cristianismo. Então o texto está nos falando que tanto católicos, que muitas das vezes se centram na figura do padre, dos sacerdotes, dos bispos, né? De qualquer desses líderes religiosos, os reformistas evangélicos, que se centram muitas das vezes numa fórmula verbal engessada, né? Muitas das vezes naquele falar automatizado e mecânico, às vezes decorado, né? Do texto evangélico. E o espírita, que muitas das vezes se centraliza ali na figura do médium ou nas respostas da reunião mediúnica. O texto do Emmanuel está nos dizendo que sempre que nós buscarmos seguir cegamente pessoas, personalidades, imagens, nós poderemos correr o risco de entrarmos numa colheita de desilusões. Então, centrar nossa religiosidade, nossa ligação com Deus, em personalidades, né, é um risco imenso de instabilidade no desenvolvimento da nossa fé. Porque nós podemos nos decepcionar, nós podemos nos frustrar
E com isso a gente vai acabar se afastando, se esquivando de um ambiente que pode ser fundamental para a nossa conexão com Deus. Então eu não posso condicionar ou transferir o exercício da minha fé na responsabilidade de uma única pessoa, né? De uma personalidade, de uma pessoa, de um guru. Porque, como diz Emmanuel, toda crença cega pode redundar em perturbação, em frustração, em decepção, né? Ou mesmo que seja um ser humano muito confiável. Esse ser humano não é eterno, ele não vai estar para sempre ali na liderança daquele grupo religioso. Como já vimos acontecer, né, em vários grupos. Às vezes aquela pessoa que é muito engajada, que é uma referência, que tem muitos seguidores, depois que ela desencarna, depois que ela parte, aquela comunidade ali tendencia a esfriar, a perder adeptos e não tem mais o mesmo engajamento de antes, porque estava totalmente centrada naquela pessoa, naquele indivíduo. Então, duas coisas acontecem quando a gente centraliza, quando a gente direciona toda a nossa religiosidade a uma personalidade, né? A um padre, a um pastor ou a um médium, como por exemplo na casa espírita. Que é o fato de que isso é fruto de uma atitude de idealização infantil nossa, né? Quando a gente coloca esse outro num pedestal, quando a gente confia excessivamente, e como nos diz o texto de Emmanuel, a gente pode se frustrar, a gente pode se decepcionar nesse percurso, né? Então é fruto dessa romantização de que a gente acha que vai ter um indivíduo que vai ser responsável pela nossa iluminação, que vai nos trazer a salvação, que vai nos trazer a resposta pronta. Então, esse é um problema, né? Quando a gente cria essa ilusão, a gente infantiliza o processo como se nós fôssemos seres que vamos permanecer sempre nesse estado infantil, onde é alguém que vai vir nos salvar e não somos nós que temos que crescer e amadurecer e se responsabilizar pelo nosso processo. E um outro ponto aqui que é importante a gente refletir é que quando a gente centraliza numa pessoa só, além do risco da gente se decepcionar, da gente se frustrar, tem um outro ponto que é o fato de nós direcionarmos, projetarmos naquela pessoa os nossos mecanismos de defesa. Então, eu posso criar uma antipatização com o médium da casa, com o dirigente da casa espírita ou com aquele pastor, e aí eu crio uma antipatização ali por algum motivo que eu não sei explicar, mas na verdade é um mecanismo de defesa meu. Eu culpo o outro, eu atribuo ao outro essa minha antipatia por eu não estar mais engajado, né? Eu não querer mais ir, eu não quero mais frequentar, eu não estou mais engajado, eu cansei, aquele médium é chato, aquele dirigente ali, eu não tenho gostado da forma como ele conduz. E aí, na verdade, isso aí, essa minha antipatia é para esconder, né, o meu comodismo, a minha preguiça, a minha resistência em mudar. Então, duas coisas podem acontecer aí nesse processo. Uma é de eu idealizar demais e isso fazer parte de um mito infantil, onde eu quero permanecer na minha infância espiritual e querer que alguém me conduza, que alguém seja o responsável pela minha iluminação, para o meu crescimento espiritual. E dois, ao longo das frustrações ou das decepções, eu antipatizo com o outro, mas na verdade para justificar as minhas resistências. Porque eu não quero fazer um esforço próprio, né? Então, todo tempo eu desisto no meio do caminho. É aquele perfil da pessoa que procura uma igreja, desiste. Procura um centro, desiste. Vai na igreja, desiste. Na verdade, ela vai estar sempre dizendo que a culpa é dos outros, que o padre não é tão bom, que o pastor não é bom, que as palestras não são boas, para justificar a sua inércia, né? As suas resistências pessoais de fato, se auto-iluminar, de fato, elevar a sua capacidade de ligação, de conexão com a espiritualidade maior, né? Então, toda crença cega, que não é racionalizada, que não busca ali se aprofundar nas suas questões do porquê você se liga, ou porquê que você se distancia de um grupo religioso, de uma instituição religiosa, precisa, na verdade, de muita racionalização, de muita verdade, né, de muita clareza, de muita honestidade consigo mesmo, para que você entenda por que você está ali ou por que você está se esquivando dali. Se conhecer, né? Autoconhecimento. E aí, ao longo assim, dessa narrativa do Emmanuel, a gente vai refletindo sobre outros pontos também, né? Um outro ponto é quando a gente percebe o quanto que a gente evolui enquanto a nossa capacidade de crer, né? A gente sabe que a adoração é uma lei.
a lei de adoração, que é uma lei natural e ela acompanha a humanidade desde o seu princípio, né? Desde quando ainda éramos terra, um planeta primitivo, até os dias de hoje. E a gente sabe que a nossa capacidade de crer, né, o exercício dessa lei de adoração, ela vai sofrendo adaptações conforme a gente evolui. E aí o Emmanuel diz nesse texto, né, algo que casa com essa reflexão da lei de adoração e como o ser humano vai evoluindo na sua capacidade de crer e de se conectar com Deus, ou mesmo na sua compreensão sobre Deus. Porque necessitar de uma figura, de uma imagem, de uma personalidade para o desenvolvimento da nossa religiosidade, para a nossa ligação com Deus, é uma necessidade egóica para as nossas satisfações egoísticas, né? E é por isso que o Emmanuel diz que isso, na verdade, é um sentimento rudimentar de religiosidade. Ou seja, se nós formos pensar como se deu a nossa religiosidade nos tempos primitivos, nos tempos primevos, a gente está falando aqui da mesma fé que em sua origem era uma fé politeísta, que mudava de Deus de acordo com as nossas necessidades. Então, nada mais é do que isso. A gente muda de religião conforme a nossa necessidade. A gente muda de igreja conforme a nossa necessidade. A gente cansa daquele pastor, daquele padre, e a gente vai mudando. E problematizando o outro, né, ou criando mazelas, defeitos, projetando no outro a razão da nossa inconstância, da nossa mudança frequente. Mas isso diz muito mais sobre nós, sobre o nosso ego, sobre as nossas deficiências, sobre as nossas falhas, enquanto cristão ou enquanto um homem de pouca fé, vamos dizer assim, né? Um ser imperfeito ainda, em processo de evolução. Então, nada mais é do que uma fé que em sua origem se parece muito com aquela fé politeísta, em que a gente mudava de Deus, né? Se a gente for parar para pensar ali os romanos, na época politeísta, ali no período que o cristianismo está surgindo, se mudava de Deus conforme as nossas necessidades pessoais. E se aquele Deus ali não me atendia, então aquele Deus ali não era bom, eu mudava para outro Deus. E aquele outro Deus que me atendesse, né? Então, a gente mudava de Deus conforme as nossas necessidades pessoais. É o que Joana de Ângeles vai utilizar o termo, né? Aqueles que adoravam o Deus do favor, né? Então, onde, como diz Emmanuel, os devotos não pedem algo além das suas satisfações egoísticas. É para atender o meu ego, é para atender a minha vaidade, é para atender o meu interesse pessoal. A partir do momento que não está atendendo, eu mudo. Eu mudo de Deus, eu mudo de pastor, eu mudo de igreja, eu mudo do que quer que seja ao risco de qualquer frustração. Eu simplesmente mudo, viro a página e não desenvolvo ali o exercício da minha fé, né? Então, como o termo que o Emmanuel usa, é uma satisfação egoística de duas formas. Uma, porque eu boto o outro num pedestal, quando eu confio a minha fé totalmente naquele pastor, naquele padre, naquele bispo, naquele médium, né? Qualquer que seja a figura, eu coloco ele num pedestal, ou seja, eu idolatro aquele ser humano. Mas, ao mesmo tempo, também é egoísta porque eu quero para atender os meus desejos, os meus interesses pessoais. Enquanto estiver atendendo, tá ok. Parou de atender, eu mudo, eu descarto, eu não quero mais, eu me frustro, eu me decepciono. Então, a gente vê o quanto essa forma de buscar ter uma ligação com Deus, ela é falha, né? Ela fica muito propensa a uma perturbação, como diz Emmanuel com esse texto. E aí a gente se lembrar que existe uma fórmula, uma nova fórmula, ensinada por Jesus, que nos ensina, na verdade, sobre humildade, sobre obediência e sobre aceitação. É uma forma completamente diferente de nós nos relacionarmos com Deus. Não quero mais um Deus que atenda às minhas necessidades. Eu não quero mais o Deus do favor. Eu quero desenvolver a minha obediência, a minha confiança com Deus. E acreditar que Ele, como força suprema, como inteligência suprema, como fonte desse amor universal, direciona a todos os seus filhos só o que é bom e o que é útil para a nossa evolução. Então Jesus vem nos ensinar a dar essa confiança, a se entregar a Deus, né? Então,
é uma nova forma de nos unir a Deus, que requer humildade, obediência e aceitação aos desígnios divinos. Nós saímos dessa relação egoística com Deus e entramos em uma relação de entrega, de amor e de confiança. Cristo, então, e é por isso que Emmanuel diz que com Cristo nós não iremos nos confundir, porque Cristo ele cria um novo elo, uma nova forma de nos aliançar a Deus, que é uma relação ensinada onde devemos depositar nossa fé em Deus. Jesus é o caminho para a nossa conexão com Deus. Não é com nenhuma personalidade, não é com nenhum indivíduo, não é com nenhuma pessoa, porque todos os seres humanos são seres imperfeitos, espíritos em evolução. E Jesus é o caminho, como espírito puro, veio dar esse exemplo para nós, nos mostrar o caminho para a nossa ligação verdadeira com Deus. E assim também aceitarmos a probabilidade de falência da colaboração humana, né? Tanto é que Jesus veio dar esse exemplo, se aliançando mostrando o trabalho na seara cristã dos seus apóstolos, que eram humanos, imperfeitos, falhos, mas dignos, né, de confiança, dignos desse acolhimento de Jesus, dessa conexão com Jesus para o desenvolvimento de um trabalho cristão. E assim nós devemos nos ver e ver qualquer pessoa que esteja aí assumindo uma liderança religiosa, né? E aí, como nos diz Emmanuel aqui nesse texto, nossa existência é jornada para Deus. Jesus veio nos mostrar um caminho de conexão com Deus, de confiança, de humildade e de entrega. E nesse sentido, Emmanuel nos pergunta: em que objeto ou pessoa estamos centrando as nossas crenças? Se estivermos nos centrando no cristianismo, nos ensinamentos de Jesus, na essência pura do cristianismo, nós iremos sempre buscar desenvolver um caminho de ligação com Deus. E esse caminho, sim, é um caminho que não nos deixa inseguro, não põe em dúvida as nossas ações, o nosso direcionamento nesse desenvolvimento da nossa religiosidade, da nossa fé, da nossa confiança em trilhar um caminho dentro dos desígnios da divina providência. Então, que possamos assim, então, nos despir dessas confusões de ideias, de pensamentos, de personalidades, de personificações, sublimar tudo isso e nos conectar verdadeiramente com Deus. Então é isso que essa mensagem nos traz e que ela possa ser útil a todos nós. Paz a todos. Agradecemos, Marina, pelas reflexões do capítulo 13, para que nós não confundamos as situações. Esperamos que essa mensagem toque os corações de vocês, leve esclarecimento, fortaleça as convicções de vocês, no bem, na paz. Que essa doutrina cada dia mais console os corações de vocês. Esse é o propósito desse programa, desse grupo, é levar esclarecimento e consolo àquelas pessoas que estão em busca de se aproximar mais um pouco de Deus. Obrigado mais uma vez, Marina, pelos esclarecimentos. E convidamos você para se inscrever no nosso canal no YouTube, divulgar a doutrina espírita. E conheça todos os nossos trabalhos, nossos conteúdos estão à disposição de todos. Muita paz a todos.